Está entrando agora lá no YouTube. Beleza. Deixa só carregar aqui, Hudson, para dar a largada. Um minutinho, por favor. Você, ao seu comando. Tá. Tá bom o som aí, Hudson, me escutando bem? Super bem. Está tranquilo. Estamos ao vivo, né? E pode dar a largada, meu amigo. Pode dar largada. Obrigado, Lauro. Boa tarde a todos. Bem-vindo aqui a todos. Hoje é o 4º dia do nosso ciclo de debates, o futuro de investimentos. O nosso tema de hoje é convergência entre investimentos, previdência e seguros. Um tema muito bacana, a gente vai falar um pouco de tecnologia, mas o principal aqui, como sempre, é o cliente, é o ser humano que contrata o serviço, tá? Para esse evento de hoje, nós temos aqui, além do Lauro, que é sócio fundador da Six e conselheiro da BAE, Fernando Brito, que é cofundador aqui da Globos Seguros, e nós temos também o Sérgio Schwartz, que é head de seguros e previdência da Genial Investimentos. Bem-vindo aqui a todos, obrigado por estarem aqui conosco. Além desse boa tarde, eu queria passar aqui para o Lauro, aqui, agradecer aqui, eu já estou agradecendo aqui, aproveito para agradecer em nome aqui da HB Escola de Negócios, aqui, essa parceria maravilhosa com a BAE. Lauro, por favor. Obrigado, Hudson. Eu que agradeço mais esse convite, né? Já é o nosso segundo bate-papo aqui e a 4ª rodada aí desse ciclo de debates super proveitoso que você tem promovido aí com a Escola de Negócios. Eu estou fazendo papel aqui, né, representando a nossa associação, a ABAI, que é a Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos, conhecidos assessores de investimentos, né, que na legislação tem esse nome, e importante dizer, né, o papel fundamental que essa categoria profissional vem desempenhando, né, na difusão, né, no desenvolvimento da educação financeira no Brasil. Hoje é uma categoria com mais de 12 mil profissionais atuando, né, todos credenciados pela Ancor, né, que é a instituição parceira nossa, e dizer que a gente, além de toda a estrutura de representação da classe, né, tem lá o nosso Conselho de Ética constituído com membros independentes, que funciona como uma primeira barreira, né, assim, de proteção para a atuação ética e responsável da classe, e isso tudo alinhado com os objetivos de proteção ao investidor da CVM, né, nossa Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza todo esse ecossistema, para usar a palavra da moda, né, Hudson? É isso aí. Esse é o papel da ABAI, né? E só o último recadinho, e a ABAI está fazendo uma iniciativa muito importante também na área educacional, lançando agora nas próximas semanas o primeiro curso de educação à distância, EAD, com a Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com a GV, de empreendedorismo no mercado de capitais. E, o melhor de tudo, inteiramente grátis esse curso para quem quiser participar. Então, esse é o recado, Hudson, e, mais uma vez, obrigado pela presença aí também do Brito, do Sérgio, né, essa oportunidade de bater esse papo construtivo. Tá certo, obrigado, Lauro. Bem, gente, vamos começar então aqui já direto aqui com a nossa primeira pergunta aqui, vamos fazer o nosso bate-papo aqui, o mais leve, o mais informativo possível. Lauro, começando contigo, Lauro, apesar que você já está com a palavra, a questão é, a gente vem vendo nos últimos anos, investimento vem crescendo muito, inclusive a questão da Bolsa está mais do que comentada já, né? Mas a gente também vem assistindo o crescimento de previdência e o crescimento de seguros, tá? E a nossa pauta hoje a gente vai falar muito de convergência. Então, a primeira pergunta é, o que você atribui a esse crescimento, assim, meio, eu vou chamar de sincronizado, mas esse meu crescimento conjunto aí de investimentos, esse crescimento de investimentos, seguro e previdência? Eu acho que a melhor maneira de responder a sua pergunta, essa colocação, essa convergência, que é o papo principal aqui,
dizer aqui de um desafio que eu enfrento na minha rotina profissional, né? Então, aqui no escritório, lidando com os investimentos no dia a dia, com as famílias, acabou aqui, né, o trabalho, pego lá minha mochilinha, vou para o clube fazer um esporte, e chego no clube, adivinha a primeira pergunta que me fazem, né, quando eu encontro lá o parceiro, né? E aí, Lauro, qual que é o melhor investimento do momento, né? Qual que é a boa, né, como o pessoal fala? E aqui a resposta, o que eu faço é assim: você tem filhos? Pergunto para a pessoa. E o cara olha para mim e fala: poxa, esse camarada deve ser louco, né? Pergunta de investimentos, ele pergunta se eu tenho filhos. Né? Mas afinal, né? Qual que é o investimento mais importante na nossa vida? Se não é a família, se não são nossos pais, se não são nossos filhos? E como que um profissional pode indicar um investimento assim, né? Numa pergunta espontânea, sem saber a estrutura familiar que essa pessoa está vivendo, o ciclo de vida, enfim, né? Quais são as necessidades dela? É uma coisa assim meio doida você colocar esse desafio, né? Falar assim, mas acaba funcionando, porque o assessor de investimentos ele tem esse papel, dessa responsabilidade de cuidar do futuro das famílias. Uma responsabilidade muito acima de indicar ali qual que é o investimento, tesouro, bolsa e tal. Isso faz parte, né, do que eu chamo de um grande guarda-chuva, onde embaixo você trabalha todas as caixinhas, né, do que eu chamo de planejamento financeiro. Né? Então, debaixo do planejamento financeiro tem a resposta do investimento, qual vai ser o melhor investimento ali para aquela situação. Mas tem também uma outra caixinha que talvez seja muito mais importante para aquela pessoa, que pode estar num ciclo de vida ali, por exemplo, com filhos pequenos, e que talvez o melhor investimento para ele não seja um CDB, não seja a bolsa. O melhor investimento para ele talvez seja contratar uma proteção, né, para uma situação, né, que ele possa enfrentar ao longo do tempo, da família, para garantir, né, a educação dos filhos dele até a maturidade. Isso é muito mais importante do que falar só de investimentos. Então, esse conceito de planejamento financeiro, eu acho que é o que vai nortear aqui o nosso bate-papo, né, aproveitando a presença de especialistas aí como o Brito, né, que está, né, no dia a dia numa empresa dessa área, o Sérgio, né, que vai falar de previdência, que é um produto hoje que eu considero, né, a previdência hoje conversa muito com os investimentos, mas também é uma dessas caixinhas, né, que um bom profissional deve estruturar ali para garantir o futuro financeiro da família. Então, de novo, né, Hudson, a pergunta ela vai acontecer aqui durante o nosso debate, a resposta vai acontecer durante o nosso debate, nesse bate-papo, mas eu fiz essa introdução justamente para poder dizer que é uma resposta que depende de um estudo, né, de uma série de fatores, né, que eu uso sempre aquela analogia do médico, né, você está com a dor no pé, liga lá para o médico, meu amigo, eu estou com a dor no pé aqui, você pode me dar aqui um tratamento, um remédio para resolver meu problema? Nenhum médico responsável vai fazer uma recomendação ali pelo telefone, né? Vai fazer um exame, vai pedir ali, né, um diagnóstico para poder determinar qual é a melhor solução. E então, hoje, a melhor solução é essa, é procurar um profissional de investimentos, né? Seja em que ramo for, para vocês terem uma ideia. Hoje, né, o Brasil já tem mais de 15 mil profissionais nessa área de investimentos. A gente cresceu muito, como o Hudson falou, né? Estamos vivendo uma revolução nesse caminho dos investimentos do Brasil, mas ainda estamos muito aquém, né, dos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos são mais de 250 mil profissionais nessa área, e com vários segmentos, como a gente está vendo hoje aqui nesse debate, né? Segmento de seguros, segmento de previdência, segmento de investimentos, né? Que é a minha praia, eu vou falar aqui, né? Já estou nessa praia há 30 anos e vou tentar contribuir aqui com esse debate, Hudson. Mas essa era a colocação inicial, né, que eu queria fazer, passar a bola aí para os amigos falarem um pouco, para a gente poder estressar o assunto. Obrigado.
Nada, que isso. Sérgio, me conta então um pouquinho, sua visão do porquê estamos crescendo desse jeito. O que aconteceu Vamos no lá. Brasil, o que vem acontecendo com o brasileiro? Vamos lá, pessoal. Boa tarde. É a primeira vez que eu estou aqui, primeira de uma série tomara de várias oportunidades que a gente possa vir aqui falar um pouquinho do nosso mercado e das vantagens, enfim, de como ele funciona, né? Eu acho que, muito pegando o gancho no que o Lauro falou, eu acho que a disseminação da educação financeira ela vem progredindo muito bem. Eu acho que isso ajuda muito na questão da cultura, né? Eu acho que a gente está falando de produtos aqui que têm a ver, são relacionados com investimento, então, previdência e seguro de vida fazem parte do planejamento de uma pessoa, eles são complementares, dependendo do momento de cada um, mas eu queria me ater muito também em termos práticos, em questões de definir aqui bem aqui, os pontos, né? Primeiro, eu queria falar aí do tamanho do mercado, né? Então, se a gente for olhar para tamanho de mercado, a gente está falando de previdência, um mercado de 900 bilhões, 80% dele renda fixa, grande parte ainda na mão dos grandes bancos. Quer dizer, a disseminação da educação financeira vem fazendo essa migração mudar, né? Então, trabalhando forte essa cultura, a gente vem vendo o mercado, saiu até uma pesquisa na SUSEP agora, endossando isso, né? As plataformas liderando os rankings de portabilidade, grana nova. Então, a gente pode muito ver que o mercado tem muito a crescer, muito a dar. A legislação de previdência vem evoluindo com o tempo, então novos gestores, novos fundos entrando, renda fixa, taxa de juros caindo. Então, acho que abre um grande espaço aí para a previdência ainda crescer muito no Brasil. Sem falar das vantagens, né? As vantagens fiscais que o produto oferece, né? Quando a gente fala aqui de seguro de vida, eu vou pegar o gancho no que o Lauro falou também. Se a gente for olhar para os mercados mais maduros, Japão, aproximadamente quase a população toda é coberta pelo seguro, 90%. Está falando dos Estados Unidos também, para cima de 50%, 60%. E quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente vê o tamanho do mercado mais ou menos ali ocupando 15% do mercado. Então, tem um upside muito bacana aí de crescimento ainda, né? Eu acho que logo após a pandemia, né, durante a pandemia, eu acho que a demanda aumentou bastante, acho que o brasileiro começou a enxergar a cultura do seguro de vida, né? Não é só na morte, né? Em vida também. Então, eventualmente, o seguro ele evoluiu. Você hoje tem produtos que cabem no bolso, né? Para qualquer classe de renda. Então, ele protege renda, ele tem uma série de vantagens aí que fazem com que o produto seja atrativo. E eu queria chamar a atenção também em relação ao mercado de seguros em si, né? O mercado de seguro, pessoa física ou pessoa jurídica, né? De novo, chamando a atenção para a questão do tamanho do mercado, né? A gente vai olhar para o tamanho do mercado e vai ver se esse upside é bom ou não, o que ele tem para crescer. Então, se a gente for olhar o tamanho do mercado, seja ele pessoa física ou empresarial aqui no Brasil, o que ele representa em relação ao PIB e o que as economias hoje desenvolvidas têm, eu acho que tem muito a dar, tem muito a crescer, tem muito seguro novo vindo para cá, né? Eu acho que o brasileiro está despertando para a cultura também do seguro. Não adianta ele ganhar dinheiro, investir, ele precisa proteger seus bens, sua saúde, sua vida, ele precisa comprar produtos para proteger aquilo que ele ganhou. Então, eu acho que a parte do seguro empresarial, a gente pode ver muito aí o seguro garantia, né? Vem se tornando aí uma ferramenta muito útil durante a pandemia, né? O governo criou uma circular para dar liquidez na economia. O próprio seguro-saúde, a gente viu como é importante durante a pandemia você ter um seguro de assistência médica, né? E é caro, sem falar do seguro de vida. A gente pode falar também um pouquinho do seguro de cyber, né? Está falando de tecnologia, hackers, invasão, né? Vazamento de informação. Acho que é um produto muito interessante, está dando muito fit. A gente aqui atua também com isso. Então, acho que eu queria chamar a atenção muito desses upsides do mercado, né? A questão da educação financeira e, sem dúvida nenhuma, a questão da tecnologia, né? Enquanto a tecnologia estiver avançando e entrando nesse mercado, e eu sou um fã de tecnologia, acho que a Genial também é uma empresa muito focada em digital, a gente entende que isso vai impulsionar muito o mercado. Então, a gente acha que a tendência é continuar forte pelos próximos anos e essa é a nossa expectativa aqui na Genial. Ótimo. Não, expectativa super positiva, hein? Fernando, você tem um olhar mais da companhia de seguro, né? Da empresa de seguro, do corretor de seguro. Também acha que o upside é grande?
O upside ele acaba sendo muito grande na nossa visão, porque o crescimento é consolidado do mercado de seguros, né? Você tem crescendo ali todos os anos 2 dígitos, dificilmente você cresce abaixo de 2 dígitos. E aí eu vou me ater aqui especificamente à questão inicial, que era o crescimento maior da previdência e do seguro, e eu vou tentar segmentar o seguro, já que o Sérgio passou por outros seguros, que abrangeu bem, especificamente ao seguro de vida, porque ele tem um pouco mais de fit com o assessor de investimento, que é o público que vai assistir a gente também aqui, que são voltados para planejamento financeiro, né? Então, vida e previdência é voltado para, junto com o Lauro ali na parte de investimentos e tudo mais. Na minha visão, olhando especificamente para seguro de vida, você teve um boom do crescimento do seguro de vida por conta do medo de perder algo que você nunca achou que pudesse acontecer, dado a pandemia entrando. Então, você tem uma manada, né? Você tem um movimento manada de pessoas que nunca pensaram nesse tipo de produto, tem um preconceito natural de pensar em seguro de vida como um ativo financeiro que possa proteger o patrimônio dele, muito por conta da forma com que esse ativo é passado para eles de maneira pejorativa. Muitas vezes é o gerente que me ajuda a bater meta e cancela daqui a 3 meses. Você tem ainda essa questão ruim de visão do ativo, apesar de estrategicamente, tributariamente, juridicamente, a parte sucessória, ele é um dos melhores ativos financeiros para se compor carteira de alocação. O problema é que as pessoas têm pouca informação sobre isso. E aí o que eu cito desse movimento manada é que há um trigger para a pessoa se proteger. Só que a gente tem um outro caminho. Ela vai para o caminho do seguro. Só que, assim como na parte de investimentos, você tem a poupança. Não necessariamente é um bom investimento. A parte do seguro de vida, não necessariamente esse movimento manada vai para bons seguros que existem no mercado. E a grande maioria dos seguros são bancarizados, né? As pessoas são bancarizadas e procuram um banco. É difícil você ter um corretor, eu tenho um corretor referência, eu tenho uma empresa de seguros que é a minha referência. Não, você geralmente tem um seguro, o cara que faz o seguro do teu carro, mas você não conversa com ele, talvez, sobre um outro seguro que você faça, um plano de saúde, que você não conversa sobre o seguro odontológico. Então, você tem segmentações de seguros. Você não pensa, puta, quem é o cara que faz seguro para mim? Quem é a minha referência de seguro? Tem, mas você tem a referência do investimento. Puta, quem é a tua referência de investimento? O Lauro. Eu faço meus investimentos com o Lauro. Aí, ó. Então, você centraliza na parte de investimento, você segmenta, você coloca uma linha tênue e você percebe o Lauro ou o assessor de investimento que você faz, a tua aplicação, como uma linha de confiança para, teoricamente, todos os tipos de investimento. Mas quando você pensa em seguro, você não tem essa referência. Você fica refém de pingados, né? Então, você tem um cara que faz um, tem cara que faz outro, e você tem a dificuldade de lidar com todos eles, porque cada um tem um interesse em comum, que não necessariamente é ajudar o cliente na ponta final. E quando a gente pensa em seguro, a gente pensa assim como pensava em investimento, pensava em banco. Hoje é um pouco menos, porque a cultura para investimento ela está se valorizando, ela está crescendo de maneira mais ágil do que a parte de seguros, apesar de ser um mercado mais recente do que o mercado de seguros, né? Ele está conseguindo, com a tecnologia, com os novos players entrando no mercado, você tem uma agilidade maior de migração de conta. Você não tem mais aquelas dificuldades que tinha lá atrás. Eu lembro, a gente, enfim, eu sou da Globus, corretora de seguros, a gente montou a corretora de seguros da XP lá atrás, abrir uma conta de 50 mil, glória a Deus. Você dava graças a Deus de abrir uma conta dessa. Hoje é muito simples abrir uma conta dessa, você busca contas milionárias. Então, a evolução de maturidade do mercado ela vai crescendo. Na parte dos seguros, ela cresce, mas a tecnologia é um pouco mais arcaica, se é que existe tecnologia arcaica no âmbito de seguros. Na parte de investimentos, a tecnologia exponencia um movimento de alocação de recursos, porque você faz uma migração de carteira, o próprio cliente ele se autoboleta, por assim dizer, no jargão do mercado, né? Ele escolhe o produto, porque ele está olhando basicamente risco-retorno. Quando você fala em seguro, o cliente ele não olha muito o risco-retorno, ele olha a parcela, ele olha custo. Então, a visão dele é gasto, não é investimento, não é alocação. O que ele faz? Ele vai para o mais barato, e não necessariamente o mais barato é o que entrega a melhor qualidade. Então, esse crescimento que tivemos nos últimos 1 ano e meio, por conta de pandemia, não necessariamente foi em produtos de qualidade. Foram em produtos que cabem no bolso, mas não que são necessariamente resolutivos, caso aconteça algum processo de sinistro, porque tem as pegadinhas, tem os famosos pelos em ovos, né? Você vai na hora de utilizar o seguro, na cláusula tal que você nunca leu e ninguém falou que existia, você não vai receber. Então, é um ponto de atenção que eu trago. Apesar do crescimento de mercado por conta da pandemia, não necessariamente é um crescimento saudável para o cliente, porque ele pode ter ido no efeito manada para apenas ter um produto, mas que esse produto talvez não seja entregue. Isso para o âmbito de seguro de vida.
Olhando para a parte de previdência especificamente, como o Sérgio falou e bem colocado, você tem novos players entrando, novas características de produtos, você tem taxa de performance que antes você não podia, você tem como colocar mais a alocação em ação. Então, você pega um fundo que seja, que tem um espelho em previdência, se você botar 1 para 1 espelhar fundo, você não tem come cotas. Então, no longo prazo, você vai pagar 10 de IR e não tem come cotas. Lindo! Comparativamente falando no gráfico, você vai ter mais dinheiro, teoricamente, na previdência, se for 1 para 1, a efeito de rentabilidade. Então, você consegue também trazer a previdência, não com a visão de seguro, como ela era vendida, não com a visão apenas conservadora, como ela era vendida, não apenas sucessória, como ela era vendida, mas também de composição de carteiras de renda fixa, de multimercado, de fundos. Ela começa a ser uma estratégia interessante para alocação e não somente proteção. Então, essa é a minha visão um pouco de mercado e efeito de crescimento dos dois, tanto previdência quanto vida. Ou seja, mas o trend é de crescimento, né? Os três foram Total. nisso, né? O trend é de crescimento que tem um upside grande. É. E que a gente... Fala, Sérgio. Não, Hudson, eu queria só puxar um gancho aqui. Eu acho que a gente costuma provocar muito aqui o investidor, o nosso cliente, e a gente provoca o parceiro para perguntar, dadas essas vantagens dos dois produtos, né, que a gente está falando, qual é o percentual que o investidor tem hoje no portfólio dele de investimento em relação a esses produtos? Poxa, se são bons, se tem uma série de vantagens, a gente costuma muito provocar. E eu acho que essa provocação é pertinente e eu acho que os números do setor vêm mostrando crescimento justamente porque eu acho que o brasileiro está caindo em si, vendo que é importante, né, como a gente vem falando aqui, a questão do planejamento, né, a capacidade se faltar o responsável, como é que vai seguir minha vida, né? Como é que vai seguir minha família? Então, eu acho que a previdência, a aposentadoria, como é que vai ser a questão da sucessão vantajosa? Então, tipo assim, eu acho que cabe muito para nós e os parceiros provocarem os clientes para falar, olha, a vantagem está aqui na tua frente, os produtos estão aqui. Pô, você vai deixar investido em mais um CDB, ou em mais uma renda fixa, em mais uma renda variável? Tudo bem, eu acho que você tem que ter esse espaço, mas você tem que ter o espacinho aqui para garantir a tua segurança. Então, chamar a atenção do cliente para que ele tem que... Não adianta ele só pensar em ganhar, ele tem que ganhar e proteger sua família. Eu acho que esse é o contexto da cadeia como um todo que eu queria complementar. Não, completou muito bem, está super lindo, inclusive com o que o Lauro estava falando também, o Fernando, que é uma visão de cliente, né? Tem que ter uma visão de cliente, porque tem que ter uma visão da sua saúde financeira, né? Quando a gente fala de saúde financeira, a gente está falando de preservação de patrimônio também, preservação da família, né? Como falou o Lauro no início, da família, dos filhos, né? Da longevidade, de todo mundo com saúde. E pegando esse gancho que vocês falaram, na fala do Fernando, eu vou até já fazer a segunda pergunta já direcionada para o Fernando, a gente está falando muito ali ele falou muito da importância do seguro, do investimento, da previdência bem vendida, atendendo os interesses de quem de fato está querendo, está comprando. E a gente vem uma discussão, que não é para hoje, mas a discussão é grande, sobre inteligência artificial, né? A gente vai conseguir ler o que a pessoa está comprando, o que ela quer, isso vai aprimorando, machine learning vai aprimorando nossa capacidade de entender e oferecer o melhor, e quem sabe até fazer uma oferta mais completa. Fernando, como é que você está vendo isso aí? Isso ainda é meio jornada nas estrelas, um negócio muito... O que você está vendo aí? Na verdade, Hudson, assim, com o mundo loucamente rápido da tecnologia que a gente está vivendo, nada é futurista, né? Tudo tem um quê de presente. Cabe as informações chegarem para a gente, porque muitas vezes ela não chega até a gente na prática, né? A gente não consegue visualizar. Por exemplo, tem algumas situações lá na Europa, principalmente, que é um caminho para seguro de vida, e para seguro como um todo, né, mais difundido do que no Brasil. Você tem agora seguradoras, há um tempo já, que você faz a precificação do risco ou a aceitação negativa para seguro de vida, tirando uma foto da tua íris dos olhos. E aí ele pega a questão genética toda para saber a probabilidade de ter uma comorbidade ou não, para poder precificar doenças graves, por exemplo, né? Então, assim, isso vai chegar no Brasil em algum momento, mas é uma maturidade mercadológica. Você tem algumas seguradoras que conseguem trazer algo para dentro. O ponto é que, quando a gente fala em inteligência artificial, ela não é criada sozinha. A gente ainda depende de pessoas para poder construir essa lógica por trás da inteligência artificial. E o que a gente sente aqui do lado de cá, enquanto Globos, é que nós somos a corretora de seguros e a gente tem parceiros espalhados no mercado financeiro, principalmente pelo Brasil. A gente faz o elo entre o mercado financeiro com a parte de seguros, né? A gente azeita meio que esse caminho. E a gente percebe muito que tem um conflito, tem um choque entre o especialista de seguros
com um assessor de investimento para poder trazer a solução para o cliente dele, porque não tem uma mesma argumentação entre os dois lados. Então, eu estou do mesmo lado, tentando trazer algo para o cliente, mas a conversa não encaixa, porque eu falo segureis e o assessor fala mercado financeireis, se é que existe isso. Por que eu estou trazendo essa volta? Porque quem vai montar essa inteligência são os caras que não estão se conversando de maneira correta hoje. Não é alguém de tecnologia que vai pensar e vai montar. Ele vai executar a lógica que a gente criar. Então, aqui na Globus, a gente está montando, por exemplo, tem um aplicativo Seguraí, que a gente vai lançar em breve, esperamos que nesse próximo semestre. É um aplicativo que o cliente coloca todas as informações dele de maneira bem friendly, ele responde alguns dados, é um suitability dos seguros, e aí nesse suitability a gente já cospe para ele as sugestões de seguros que ele possa ter. Ele, por exemplo, falou que tem um pet. Ele pode ter um seguro de plano de saúde para o pet dele, e esse aplicativo pode fazer a sugestão. Ele tem obras de arte na casa dele, a gente pode fazer um seguro para isso, tem um seguro essencial, enfim. Você começa a trazer uma inteligência mais tecnológica para o mercado mais arcaico. O ponto todo que eu acho que é a mudança de chave é a convergência literal de todas as pontas. Porque, como o Lauro falou, quando a pessoa lá no clube perguntava qual é o melhor investimento, a pessoa ela não tem a percepção da diferença entre investimento e planejamento. Ela acha que é a mesma coisa, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Se fosse só para investir, você não olha tão nitidamente para os problemas e objetivos, você olha para retorno, basicamente, Só que para a gente resolver uma inteligência artificial, trazer uma questão mais sólida e direcionada, a gente precisa entender os problemas. Não adianta a gente tentar criar uma solução mirabolante se eu não entendo os problemas. E eu acho que o ponto está antes, Como que eu posso fazer uma inteligência a qual consiga captar os problemas que essa pessoa tem para convergir isso em soluções com produtos do mercado, seja eles qual forem. Eu não posso moldar o problema da pessoa ao produto, tem que ser o contrário. Eu tenho que moldar os produtos ao problema dela. Só que hoje a oferta de mercado, seja ela tecnológica ou pessoalmente, ela está muito, de fato, na oferta. Ela não está no entendimento. E aí o gap que a gente enxerga ainda, eu conheço pouco o meu cliente para entregar para ele um produto, porque eu oferto o produto sem saber se ele precisa. E o cliente, ele já foi doutrinado, desde quando ele abriu a primeira conta dele no banco, a fazer isso. E é por isso que ele correu para o banco quando teve o Covid para comprar o produto, porque sempre oferta um produto e ele corre atrás do produto. Mas ele não corre atrás de resoluções de objetivos. Ele não expõe o objetivo dele. A gente lida muito com o mercado, eu geralmente brinco com os assessores, Puta, é legal, você tem hoje 100 clientes, os principais clientes, tem 50 que você liga toda semana, Você consegue, na sua mão, dizer aqui 5 clientes que você sabe, de fato, quais são os objetivos de vida desse cara? Não é o objetivo de conseguir 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, porque isso é número. Eu quero saber o que ele vai fazer com esse dinheiro. Isso é muito mais poderoso. Eu conhecer o cliente a ponto dele me abrir o que ele quer fazer com o dinheiro dele. Então, ele vai sonhar junto contigo, ele vai compartilhar um sonho. E você é o cara que vai levar ele até esse sonho, de maneira segura, investindo e protegendo. Isso é planejar. Eu ainda acho um pouco complexo uma inteligência artificial ter essa empatia. Porém, eu acho que ela vai entregar um direcionamento mais rápido. O tempo que a gente investe para alguns e perde para outros, tentando entender o cliente, é o tempo de gerar confiança com ele, para ele poder se abrir o suficiente para você conseguir conhecer o cara e entregar as soluções com os produtos de mercado. A tecnologia pode ser que ela encurte esse período, porque ele vai direto na tecnologia e falar, eu preciso disso, eu quero isso, porque não tem interlocutor. Então, ele fica mais confortável de se abrir, ainda mais para essa geração nova que está chegando, que não gosta de falar com ninguém. Então, eu acho complicado ainda, eu separaria em 2 mundos. Quem já tem patrimônio hoje constituído, na sua grande maioria, tem mais de 45 anos, 50 anos. Então, essa galera não precisa do olho no olho, ela precisa sentir a tua energia, precisa ter a confiança, o aperto de mão. Para a galera de seus 25, 30 anos, que está entrando agora no mercado, está ganhando dinheiro rápido, mas não tem o volume de dinheiro que esse de 50 tem, esse já encaixaria numa inteligência artificial. Então, você vai ter ainda a complexidade de conseguir encaixar. Não acho que vai ser para amanhã, só que eu acho que a gente já tem mecanismos para se montar um alicerce bem sólido para que isso seja contínuo. Não, achei. Acho que essa questão. Bem, exatamente, eu queria ouvir o do Lauro antes de falar com o Sérgio, eu queria ouvir o do Lauro, o seguinte, que o Lauro foi chamado à conversa quando falou-se o seguinte, corretores e agentes não se falam, tem 2 linguagens, então acho que o Lauro precisa se posicionar também, dar seu ponto de vista,
É a tal da réplica, né, Hudson, que o pessoal fala. É, Mas muito boa essa exposição do Brito, né? De novo, voltando ao desafio, e antes aqui da gente dar o start, aqui começar a live, a gente, no bate-papo aqui, lembra que eu falei, né, que todo dia eu recebo uma ligação do cliente querendo fazer um investimento, né? E eu nunca recebi a ligação de um cliente querendo fazer o seguro. Embora todo dia também eu me reúna com famílias e identifique ali a necessidade, como o Brito bem colocou, de proteção e tudo. O Sérgio falou um número aí impressionante, né, da abrangência dos seguros no Japão. Então, será que os japoneses são bobos? Porque quase 100% da população lá está coberta com estratégia de seguro? Desculpa aí te interromper, Lauro, mas bobos de não tem nada, que a gente viu que eles já usam máscara há muito tempo, né? E a gente gozava, Obrigado. brincava, que eles usavam máscara, mas certos estavam eles, né? Nós que estávamos errados. Obrigado, Sérgio. Então, é isso. E todo dia, como eu disse, identifico ali uma família que tem a necessidade de uma proteção, como o Brito bem colocou. Uma coisa que acontece todo dia, né? Você tem aí uma doença grave, agora a gente está vivendo, até faço uma pausa aqui, né, para compartilhar com todas as pessoas que estão participando aqui, meus sentimentos, né, essa dor que todos estão passando, entes queridos indo embora, amigos, né? Poxa, eu passei por isso também, enfim, temos que respeitar esse momento, mas fazer o papel profissional, né? O assessor, o consultor, o analista, o educador, o Hudson, ele não pode ser bonzinho, ele tem que mostrar, né, a realidade, se aproximar da família, como o Brito falou, né? Cumprir o sonho, e ter a humildade de saber que não vai entender a fundo de tudo, né? Eu identifico ali uma necessidade da família, indico para um profissional lá como o Brito. E até queria tomar a liberdade aqui de entrar numa pergunta, Ruth, se você me fala aí, você. que o Sérgio já respondeu, mas o Pablo está aqui colocando, né? No meu ponto de vista, não existe convergência entre previdência e investimentos, por se tratarem da mesma coisa. A previdência é o veículo para carregar o investimento no longo prazo, né? Não se pode olhar isoladamente. E o Pablo está certíssimo, o Sérgio comentou isso, né? As vantagens que a previdência oferece vis-à-vis os investimentos na mesma classe de ativo, né? Talvez, se a gente tivesse aqui há 5 anos atrás fazendo esse bate-papo, eu não recomendasse previdência, né? Porque é um mercado que teve uma revolução, né? A previdência ela era concentrada em poucas instituições, com taxas escorçantes, eram taxas de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento, só faltava taxa para você respirar, né? E acaba que não sobrava nada para o cliente, o lucro ficava tudo na instituição daquele produto, né? Não vou entrar em detalhes, mas de 5 anos para cá, com a entrada de novos players, com a concorrência, com a educação financeira, a Previdência hoje ele é tão bom quanto qualquer investimento, né? Então, Pablo, acho que está respondida a sua pergunta, perfeita a sua colocação. E, de novo, Previdência é com o Sérgio, né? Conhece ali a fundo. Enfim, cada um, né, no seu quadrado, né? Como diz aí o ditado, né, Ruth? Esse era o comentário que eu queria fazer aí. Parabéns aí, Brito e Sérgio, pelas colocações brilhantes, né? Eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel aqui de mostrar, talvez não é convergência, né? Na verdade, isso tudo se conversa, né? No final pode convergir, mas tem que conversar, tem que entender a necessidade do cliente, né? Só assim você vai construir um relacionamento de longo prazo, né? Vai ter, né, realmente uma referência dentro desse mercado para que possa ajudar a pessoa a atingir seus objetivos, a construir o seu sonho de vida, que não é só dinheiro, né? O dinheiro é o que a gente sempre fala aqui, né? Ele ajuda e tal, é importante, mas ele não traz a felicidade, né? A felicidade é muito mais do que isso tudo que a gente está falando aqui. Não, com certeza. O dinheiro ajuda muito, mas não traz felicidade. Com certeza, com certeza. Sérgio, queria ouvir de você o seguinte: nas nossas falas aqui, a gente falou de questão geracional, a gente falou até sobre uma questão que o Brito levantou, eu achei muito interessante: empatia. E nesse contexto de tecnologia, inteligência artificial, aconselhamento, o que você acha?
Bom, vamos lá. Primeiro, eu concordo com todos aqui que falaram aqui que não dá para ficar oferecendo produto à torta e à direita sem saber o que eles querem, né? Eu acho que a gente estaria fazendo mais do que a gente critica, que os bancos fazem, como o Fernando mencionou. Então, acho que o ponto aqui antes, eu acho que é aí que entra a questão da inteligência artificial, porque ela é justamente para evitar isso. Então, esse é o ponto aqui que eu diferenciaria um pouquinho do que o pessoal estava falando, porque eu acho que é fundamental a inteligência artificial. Tá? Então, antes, e a gente trabalha muito isso aqui na Genial, tá? Vem desenvolvendo cada vez mais esse negócio. Então, antes eu queria primeiro chamar a atenção da definição do que é inteligência artificial, porque acho que tem muita gente aí que pode ainda não saber exatamente o que é inteligência artificial. Então, o que é a inteligência artificial? É o avanço tecnológico que permite sistemas simularem uma inteligência similar à humana. Né? O que acontece? Vamos traduzir. Os sistemas passam a ter capacidade de tomar decisões de formas precisas, independentes e baseadas em dados digitais. Tá? Potencializa a capacidade de ser inteligente, né? Aumenta a produtividade e, consequentemente, aumenta a receita. Então, dito isso, é pertinente desenvolver práticas, aplicações dessa ferramenta para que você possa ser assertivo no resultado final. Né? Então, existem várias aplicações aí que a gente pode falar em relação à inteligência artificial. Né? No caso aqui, a gente está falando de aconselhamento a clientes, mas a gente pode falar de chatbot, Siri na Apple, a questão do Internet Banking, né? Mecanismos de segurança. Nada disso é aconselhamento de clientes, mas muita gente não sabe, mas são ferramentas de inteligência artificial. Né? E agora, indo direto ao ponto, né? Indo direto à questão do aconselhamento a cliente, eu acho que a Genial ela vem trabalhando muito a questão do motor de recomendação. Né? O que é isso? Trabalhar a análise de dados, né? Coletar os dados, desenvolver algoritmos, montar scores, análise de tendência. Então, acho que você trabalhar o dado, que é a coisa mais importante, né? Porque as análises são feitas através deles. Então, acho que é o caminho mais assertivo para a gente poder montar as estratégias das vendas dos produtos corretos para cada pessoa. Então, acho que o meu ponto aqui, eu acho que é fundamental, é um caminho sem volta, foguete não dá ré, a tecnologia veio avançando, né? Até a questão do Data Analytics, tem o Big Data, né? A nuvem, a questão toda essa questão aí da inteligência artificial, acho que ela veio para ficar. Quando a gente está falando aqui de convergência, acho que é uma ciência nova, né? Você muda a cultura numa empresa para poder implantar essa inteligência, mas é algo que veio para ficar e a gente entende que é o caminho do futuro para o cliente ficar satisfeito, para ele não ficar de saco cheio de você ficar oferecendo tanto produto para ele não aguenta mais falar com você. Então, acho que esse é o ponto, né? Pegando o gancho que o Fernando falou ali no início. Então, acho que eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que é caro, é um investimento caro, mas a gente acredita muito aqui na aplicabilidade dessa ferramenta. Mas você acha, Sérgio, que a gente está num caminho hoje que é hoje, no status atual, você acha que o que a gente... Hoje, por exemplo, no teu caso Genial, com o que você hoje tem de inteligência artificial, Big Data, Analytics e tal, você acha que já consegue fazer muita coisa diferente do que fazia há 5 anos atrás? E como é que você está vendo isso aqui? Eu acho, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem uma área de BI aqui, a gente trabalha muito plugado com eles, né? Tentando entender, criando leis, criando informação. Acho que tudo é informação, tudo é como você vai trabalhar o dado, como vai vir a qualidade do dado. A partir de uma boa qualidade, você consegue pegar uma linha de raciocínio e poder trabalhar ela. Então, acho que esse é o trabalho aqui que a gente faz, que é trabalhar essa coleta de dados, trabalhar ele o melhor possível e entender, na nossa base, começando a fazer testes. Por exemplo, tem um grupo de engenheiros aqui, médicos, qual o produto mais assertivo para eu colocar para ele? Não é meramente porque a seguradora me falou que o produto é bom, tem desconto para aquela classe, que ele vai ser bom. Então, eu acho que esse é o ponto aqui que está por detrás. Está incipiente ainda, né? Tem umas empresas, o setor de tecnologia está muito mais avançado. Se a gente der um zoom,
setor de tecnologia está muito mais avançado e suas práticas muito mais avançadas. Se a gente olhar, sair desse zoom aí, entrar para o mercado em geral, a distância ainda é muito grande, porque o investimento é caro e é uma ciência nova, né? Uma política nova. Então, eventualmente, o que a gente trabalha aqui é cada vez mais, a gente separa grande parte do nosso resultado para reinvestir nisso e poder compartilhar no futuro essas estratégias com os nossos parceiros. Pegando isso, passando aqui para o Brito. Brito, o Sérgio está preparando com Big Data, um monte de informação e tal, vai passar para você um monte de coisa bacana. E aí, como é que vai ser o contato com o cliente? Porque você vai ter produto, vai ser uma oferta mais recomendada, você vai ter mais produtos, talvez um alinhamento maior, mas tem um ponto que todos vocês falaram que eu acho que é relevante. A gente tem que vender para o cliente o que ele precisa. A inteligência artificial vai ajudar muito a definir, mas tem, pelo menos para essa geração que a gente tem hoje aqui, e eu, particularmente, opinião pessoal, eu acho que o jovem tem um modelo de decisão, um mindset de decisão quando tem pouca grana. Um jovem aos 45 anos já juntou a grande parte do patrimônio dele, sabe que não pode perder. Não sei o quanto o ser humano não se sente à vontade com outro ser humano numa situação de risco muito elevado. Só depois, fechando esse parênteses, como é que você vê essa evolução? Como é que vai ser o seu contato com o cliente a partir de então? Na verdade, assim, concordo contigo, porque não só o jovem de 45, né? Tem as idades, obviamente, porque você vai ter ali a forma com que você lidou a vida. Se você... Eu acho que nós quatro aqui, nas suas devidas proporções, todo mundo jogou bola na rua, suou, ficou com aquele negócio aqui e você tirou o tampão do dedo. Então, ninguém jogou bola de gude no tapete da mãe e da avó. A gente tem uma maneira de olhar diferente para as coisas. Essa galera de 17 anos, 18 anos, que não sabe o que é isso, ela geralmente vai ter um contato mais robótico. Então, ela vai ser muito mais tendenciada daqui a 10 anos, quando ela estiver no mercado de trabalho gerando renda, a ter o robô na mão dela e ela operacionalizar tudo por aqui sem falar nada. Então, a tendência desse cara ser mudo é muito grande, porque ele não vai ser mais comercial. A tendência é que ele tenha o autosserviço à disposição dele. Por quê? Esses caras têm um déficit de atenção muito grande nessa geração. E tem que ser tudo para ontem, tem que ser rápido o atendimento. E eu não consigo, é humanamente impossível atender o cara às 11 horas da noite em 5 segundos que ele me manda uma resposta, uma pergunta no WhatsApp, por exemplo. Então, o robô vai ter que funcionar para esse cara. Você vai ter segmentações. O robô ele vai ajudar para todos os públicos, independentemente do perfil e da idade. Só que ele não necessariamente será assertivo em todos os perfis. Porque uma coisa é ele funcionar para todos. Outra coisa é ele ter o cliente utilizando esse serviço. Então, o Big Data, tudo que a gente está falando aqui, vai funcionar, sim, muito bem, principalmente para essa geração que ainda não tem capital suficiente para poder usar 100% desse serviço. A geração que já está consolidada, o pessoal de 50, 55, 60 anos, é mais difícil você ter uma colocação de tecnologia na mão dele para lidar com o patrimônio completo. Ele pode olhar, o filho dele pode comprar, mas o grosso do patrimônio está na mão dele. Ele não vai tomar a decisão pelo online, por enquanto. Pode ser que isso mude, e já mudou bastante, Hudson. Assim, meu trabalho até então era viajar ao Brasil. Eu viajava toda semana, estava num estado diferente para poder fazer reuniões com os clientes e com assessor, enfim, a gente tem mais de 200 parceiros espalhados. Então, imagina a agenda como é que era muito louca para poder fazer reuniões. E hoje, eu moro no Rio, e hoje eu vivia na ponte aérea, hoje eu não vivo mais na ponte aérea. E tem clientes que era impossível falar com eles no online, e hoje eles preferem o online, porque a gente faz reunião fora do horário. Então, a necessidade de adaptação mudou. E a mudança foi positiva para a parte tecnológica. Mas, dependendo do cliente, o olho no olho é indispensável. Não estou falando para a maioria. Assim, a tecnologia ela serve para a grande maioria, não para todos. Vão ter situações que têm exceções, e toda regra tem exceção. Eu concordo 100% com o Sérgio que a tecnologia chegou, ela não vai voltar, a Globo está trabalhando para isso, a gente está montando, inclusive, uma base tecnológica muito forte aqui dentro para atender a rede de distribuição e os clientes. A gente já tem um data center muito grande, porque imagina a quantidade de negócios que a gente tem. Então, a gente tem inteligência aqui dentro. O nosso trabalho agora é fazer esses cruzamentos e o que dá de output. Porque para o cliente, ele não quer saber o que está dentro da caixa.
ele quer saber o resultado dela, o que vai apresentar para mim, né? Então, o grande segredo está em tratar bem essas informações para ter um output coerente e que faça sentido para ele. Só que eu tenho que saber ler o perfil do cliente. Não adianta eu ter uma puta de uma tecnologia na mão, mas entregar para um cara que é cético, um cara que tem medo. Tem cliente, por exemplo, que faz reunião no mar, no jet ski, sem nada, porque ele tem noia das coisas. Então, você vai ter perfis e perfis, mas para a grande maioria, para um padrão, vai ser, sim, a tecnologia um grande diferencial, já é um grande diferencial. O ponto é que ela vai ser mais ainda daqui a uns 10 anos. Porque tu vai pegar essa geração que está acostumada apenas com a tecnologia. Essa geração que nunca jogou bola na rua e tirou o tampão do dedo. Essa vai ser a galera que vai ser 100% consumidora desse tipo de produto. Porém, a gente ainda está numa maturidade de mercado. Então, são 3 tipos de maturidade que a gente passa. Primeiro é a financeira, né? Que a gente está acompanhando, ela está acontecendo. Todo mundo compara os Estados Unidos dos anos 80, 90 com o que está vivendo agora e tudo mais, isso vai mudar. Já começou a mudar a mentalidade. A segunda é da parte de seguros. Você teve o Covid ali para te acelerar a correr nesse movimento por necessidade. E a terceira é a questão tecnológica, que você já vem vivendo isso sem querer viver, você já vive. Eu, por exemplo, não vejo mais TV, eu só vejo YouTube, só vejo streaming, só vejo Netflix, eu não vejo mais televisão. Né? Se eu quiser ver a notícia, eu olho no celular, eu vejo uma hora. Não tem que ficar esperando o Jornal das 9 para poder ver. Então, a convergência do planejamento financeiro atrelado à tecnologia, ela vai funcionar muito bem. Porém, não para todo mundo. Vai acontecer, sim, para a grande maioria absurda daqui a alguns anos, porque você vai pegar uma geração já acostumada com isso, com gamers, com tudo isso. Mas chegar para um cliente do interior de Sergipe, que tem 80 anos, que tem um patrimônio de 100 milhões de reais e querer fazer um negócio com ele para ele apertar um push, não vai rolar. Claro, ela é minoria, tá? Ela é minoria. Só que é a regra do Pareto, né? É esse cara que detém 80% da tua carteira, né? Olhando para a net de escritório. Então, a tecnologia vai ser muito bacana para você ganhar massa, porque a tecnologia ela é feita para varejo no sentido de volume. Isso. Não necessariamente ela é feita para fechar negócios private. Dificilmente um cliente vai entrar num site, vai boletar e vai pagar um seguro de vida de 100 mil por ano, porque um robô falou com ele. Mas o cara vai fazer ali R$1.000 por mês de seguro de vida, R$500 por mês de seguro de vida, R$100 por seguro de vida. Porque ele sente uma operação de risco-retorno interessante, é um trade interessante. Porque ele não depende tanto de informação, assim, não tem que ser tão convencido para pagar R$100 no seguro. Mas para botar 100 mil no seguro, ele tem que ser muito convencido, tem que fazer muito sentido. Então, esse olho no olho vai facilitar. Porque a tecnologia vai entrar não para vender para ele, mas para ser o elo entre o cara que detém o conhecimento e o cliente que detém a necessidade. Aqui ela vai funcionar ainda 100%, mas ainda sou cético um pouquinho no sentido da tecnologia fazer tudo no online para todos os perfis. Ainda acho que não. Eu vou fazer só uma réplica aqui para trocar com o Fernando aqui, um ponto aqui que eu acho que é o seguinte. A tecnologia, ela não necessariamente ela precisa fazer que o movimento inteiro nunca tenha contato. Ela pode acelerar, encurtar a distância. Né? Então, acho que, por exemplo, a venda desse exemplo que você deu para um cara de 80 anos que tem 100 milhões de reais, vamos lá, só para dar um exemplo aqui. Você falou do Netflix, o Netflix ele tem uma inteligência artificial por detrás dele que faz com que a gente busque, chame a atenção para a gente ir para um programa aqui, outro ali. Então, acho que assim, às vezes a inteligência artificial está acontecendo aí, você nem sabe. Né? Tudo que a gente entra na internet aqui, a gente deixa rastro. A gente não sabe, mas depois seguem e, por acaso, vem uma oferta aqui no teu... Às vezes, aí no spam você nem vê, mas chega no teu e-mail, tem algo aqui. Então, quando eu estou colocando da tecnologia, é para encurtar a distância e para abreviar o tempo. Ela, lógico que no varejo, para a geração nova, essa geração nova aí, é assim que vai ter que se lidar, eles não querem falar, mas até os mais velhos, eu acho que a tecnologia ela pode facilitar, não para ele fechar essa boleta aí com você no computador ali na hora, na oferta, mas para avançar e que você tenha que fazer um último round com ele aí, e aí sim sacramentar. Ela deixa o cliente mais barato, né, Sérgio? Ela deixa o cliente mais barato porque... Ela deixa o cliente mais barato. Acho que você matou agora tudo. Eu acho que mais barato inteiro. Você investe muito por trás aí para poder chegar naquela... Barato no tempo de conversão, né? No tempo de conversão. Perfeito. Exato. Perfeito.
Na verdade, eu acho que vocês estão falando, vou querer ouvir o Lauro já já, mas acho que vocês estão falando, eu gosto muito do termo, Sérgio, que você usou, que é encurtar a distância, né? Na verdade, o avião encurtou as distâncias, por exemplo, a tecnologia encurta as distâncias e agora está encurtando mais ainda, né? Eu acho que esse caminho da decisão, eu sou um estudioso do processo decisório, né? O caminho da decisão fica muito mais curto quando você tem informações muito melhores e disponíveis, né? Que não basta ter informação, se não estiver disponível do jeito que eu consigo assimilar, não adianta, né? Mas, Lauro, diga você, dessa discussão tecnologia, falamos de seguro, vamos pegar agora você lá, coitado do Lauro, um investimento para vender, né? Você tem lá um garoto, você tem lá o nosso senhorzinho de Sergipe, e aí, como é que você fica? Legal, Hudson. Eu vou trazer o papo para a minha praia aqui, né, dos investimentos, e acho que conversa com o que Sérgio e Brito acabaram de falar, porque é muito comum, né, uma pessoa está começando ali nos investimentos, me pedir um conselho, e, poxa, Laura, sobrou lá, recebi lá um dinheirinho e tal, tenho lá, né, R$ 1.000, R$ 2.000 para aplicar, e eu uso a analogia do médico, né? Eu nunca deixo um cliente, nunca abandono um cliente, né? E até pouco tempo, o conselho que eu dava para ele era muito simples. Olha, você entra lá no site do Tesouro Direto, você pode fazer aplicações a partir de R$ 50. Você olha lá as corretoras que cobram taxa zero, né, para administração, e uma pequena taxa de custódia que o Tesouro cobra, é importante dizer, mas é baixa em relação ao mercado. E você faz ali uma alocação, uma pizza, como eu brinco, muito simples. Você coloca ali um tesouro direto. Em geral, eu recomendo os títulos atrelados à inflação, né, os conhecidos como Tesouro IPCA, que te garantem o juro real ao longo do tempo. Então, essa é a caixinha que o cliente vai levar ao longo do tempo para aumentar o patrimônio. Mas ele quer correr um pouco de risco também, né? Não quer ficar só na renda fixa, a bolsa está na moda, aí, como a gente está falando. E você compra lá um produto da Bolsa, né, que é o conhecido BOVA11, é uma cesta de ações, né, conhecidos como ETF, onde você pode comprar esse produto a partir também de R$ 100. Rapaz, o camarada fez aquilo ali, ficou feliz da vida comigo, veio me agradecer, poxa, Laura, esse negócio está funcionando bem e tal. E hoje a gente sabe que tem empresas fazendo isso de maneira automatizada, como o Sérgio colocou, muito bem fazendo, né? Então, é o que vocês estão falando aí, é transformar o que já existe, né, em tecnologia para ajudar o cliente, que esse é o nosso objetivo final. E aí eu gosto sempre de contar um pouquinho de história, né? O Hudson já me conhece, né? Acho que o contexto histórico é importante. Eu comecei na área financeira, os investimentos eram conhecidos como overnight. Bom, para quem é da minha geração sabe, né? Inflação de 20%, 30% ao mês, você aplicava de um dia para o outro, porque a inflação corroía teu dinheiro, você tinha que receber o salário, sair correndo lá para encher o carrinho no Carrefour, senão daqui a pouco aquele dinheiro não valia mais nada. Poxa, para encurtar a história, hoje estamos aqui falando de inteligência artificial, plataformas, tecnologia, tudo a favor do cliente. E como que isso foi possível? Porque a gente, né, teve esse plano de estabilização lá em 94, plano real, depois uma série de reformas, e já estamos aí há 27 anos com essa notinha de R$ 100 no bolso lá, que é a mesma nota que a gente tinha lá 25 anos atrás, já não vale tanto, mas ainda dá para, né, comprar ali uma cervejinha. E por que eu estou falando isso? Né? Porque, poxa, se você pensar hoje ainda em relação ao primeiro mundo, como muitos comentaram aqui, a gente ainda está engatinhando. Né? Isso aqui ainda vai crescer uma barbaridade. Né? Queria eu ter lá a idade do meu filho agora, né, que pega lá o aplicativo dele, lá da corretora dele, e ele, poxa, apesar de ser super ligado, engenheiro, ele ainda recorre aqui ao pai, né? Recorre, pô, pai, tem um negócio aqui que estão me oferecendo e tal, não sei o quê. E eu, poxa, tenho aqui aquele orgulho, né, de poder ajudar ele, meu filho, que sabe muito mais do que eu de tecnologia, de dados, de inteligência artificial, trabalha com isso, mas eu sei que, como vocês colocaram, né, aquele, né, olho no olho, aquela alocação mais completa, aquele planejamento financeiro que eu falei no início, né, que é muito mais do que investimentos, é muito mais do que produto. Né? O produto ele é o final da coisa. Você vai construir o planejamento de uma família, é igual você construir um edifício. Você tem que fazer a estrutura, tem que fazer a fundação, as classes de ativo, qual que é o prazo que esse camarada está olhando, qual que é o risco que ele aguenta correr.
O produto é o final, você vai fazer o acabamento lá, colocar ali a esquadria e tal, vai procurar o melhor produto, mas tem muita coisa por trás disso, né? Então, poxa, super legal participar desse bate-papo, estou aprendendo muito e até respeitando aqui os participantes, tem uma pergunta aqui, Ruth, se você me permitir. Não, fazer. Engraçado, olha, por favor, vai aí, porque eu olhei agora. Está aqui no Zoom, né? Eu estou no Zoom, você está no YouTube, a gente vai trocando ficha. O Wagner perguntou, excelente tema, uma vez que a Previdência é tratada como parte da alocação dos ativos de uma carteira, faz sentido que ela está debaixo da SUSEP, onde a questão de ativos não faz parte da certificação SUSEP? Eu não se entendi bem a pergunta, né? Vou colocar o que eu conheço, os amigos podem complementar, né? Porque a Previdência, né, é uma questão constitucional, está lá na Constituição brasileira, ela tem um caráter de seguro, né? E isso, inclusive, é uma das grandes vantagens da Previdência, né? Funciona ali como um patrimônio que não pode ser bloqueado, e tal, a não ser que tenha fraude, tudo. Mas se for como a gente faz aqui, é um patrimônio que está protegido. E como um produto de seguros, ela fica debaixo da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Claro, né, Wagner, que essa legislação pode evoluir, você muito pertinente a sua pergunta, e se algum de vocês quiserem complementar, essa era a contribuição que eu tinha para dar aí no meu. Eu vou Está perfeito. Não, falei certo, Sérgio. Não, falou perfeito. Tem a questão da solvência também, né? Eu acho que deixar separado é importante, até garante tranquilidade e lisura no processo. Hoje, a SUSEP não vai deixar nunca nenhuma seguradora quebrar. Eu acho que discernir bem a questão de investimento, previdência da SUSEP, exatamente como você colocou. Ótimo. Não, acho que bem respondido, super bem respondido. Fazer só um comentário em cima do que o Lauro falou, sempre falo sério. Investimento é tudo igual. Seguro deve também, assim, você olhar aquele produto, ele é igual para todo mundo. Aquele produto é igual para todo mundo. Quem é diferente é o cliente. Aquele produto é igual para todo mundo. Agora, não cabe, ele não serve para todo mundo. Esse é o ponto. O produto é tudo igual. Sérgio, nem qualquer discussão hoje, quando a gente vai falar de... Quando está trazendo a tecnologia que traz o ponto, mas não necessariamente a tecnologia, é a abordagem de marketplace, né? E a gente sabe que, recentemente, você tem uma experiência legal com marketplace. O que você acha? O futuro, a gente fala muito assim, né? A mesma coisa dessas coisas meio futuristas, né? Não, o cara vai entrar no marketplace, tem aquele monte de prateleira, ele vai, escolhe o que ele quer e pronto, fecha negócio e vai... E aí, o que você acha? Vamos lá. Bom, sem dúvidas, né? A gente lançou aí uma plataforma aqui, um marketplace aí há coisa de 10 dias atrás, então eu sou meio suspeito de falar aqui, né? Mas, basicamente, aqui eu entendo que é o caminho do futuro, né? Eu acho que gerar facilidade é a melhor coisa para o cliente final. Então, só pegando o gancho aqui, a gente lançou semana passada esse marketplace primeiro para os parceiros B2B, corretores, agentes ligados à Genial, né? Na verdade, o que a gente pode dizer? Primeiro, eu queria definir o que é marketplace para as pessoas entenderem, né? Marketplace pode parecer simples assim, mas é bom explicar. É um ambiente onde os vendedores ofertam seus produtos para uma base de compradores, né? Então, a gente acredita muito no crescimento desse meio digital, tá? Por quê? O marketplace ele oferece uma maior oferta de produtos, serviços, uniformidade nos processos, ele fornece uma jornada ágil, fácil, 100% digital, intuitiva, facilitando a vida do cliente. Ele realmente transforma positivamente a experiência do cliente ou do parceiro, né? Sem falar o quê? Ele promove uma melhor interação entre os participantes da cadeia, né? Trazendo muitas vantagens. Vamos lá, do ponto de vista do cliente final, né? Ele tem uma contratação de forma mais fácil e simplificada, ele consegue ter acesso a uma base disponibilizada de produtos, independente da seguradora, com um caminho único, então fica fácil para ele, junto com o parceiro, operar esse negócio. O que mais que eu posso falar aqui? Ele traz, do ponto de vista do agente, ele tem uma facilidade de distribuir melhor os produtos, né? Do ponto de vista de disponibilizar para o cliente
toda a quantidade de produtos que ele pode vender, né? Então, em suma, resumindo aqui as vantagens que o marketplace pode trazer. Ele pode trazer aumento de receita, porque vai diminuir os custos operacionais do parceiro na utilização da plataforma. Ele traz um aumento de capacidade, otimização, né? Automação dos processos. Ele vai poder começar a utilizar isso e vai poder fazer muito mais do que ele fazia antes, mesmo tendo que ter uma visita depois. Mas ele ganha tempo com isso. Eu acho que ele traz também transparência, né, no processo, simplificação, gerando fidelização. Então, eu acho que o marketplace traz essa série de vantagens, né? E eu acho que tem uma invisível por debaixo da questão da tecnologia, que eu acho que a gente já falou aqui, mas eu acho que vale repetir. Eu acho o seguinte, eu acho que o brasileiro ele ainda tem pouco conhecimento dos produtos de investimento, de proteção de renda pessoal e familiar, né? Eu acho que ele ainda está olhando mais hoje. Hoje é muito mais fácil aplicar na caderneta de poupança, pela questão da acessibilidade, mais fácil de entender, né? Quando a gente está vendendo produtos de seguro de vida e previdência, são produtos mais complexos, que demandam uma certa educação financeira para você entender e poder comprar, né? Então, nesse contexto, o parceiro ele ganha essa ferramenta para quê? Porque essa ferramenta torna isso escalável, né? Ele tem uma capacidade de dimensionar ainda mais essa cultura desses produtos, ganhando mais agilidade e queimando etapas, e, consequentemente, tudo isso que a gente está falando do meio digital, de trabalhar a informação, do data analytics, da inteligência artificial, isso tudo facilita, não só para o cliente final contratar. No caso aqui, o marketplace, a gente primeiro está lançando um braço para parceiro, depois a gente vai desenvolver esse serviço para o cliente final. Mas a gente entende que é uma ferramenta, não dá para pensar diferente, né? Você pensa que hoje, quando você está falando em tecnologia, em plugar numa seguradora via app, ok, a gente tinha aqui, antes de ter um modelo do marketplace, a gente podia contratar com algumas seguradoras via app a questão da previdência, né? O vida ainda não. Então, só que o cliente ele começa a ficar confuso para ele, e a gente tem que dar para ele simplicidade, a gente tem que tornar a jornada o mais fácil possível. Então, ele entra na página da seguradora, tem um modelo, modus operandi de contratação. Aí ele entra na outra, é diferente. Entra na outra, é diferente. Então, o ponto aqui é que o marketplace ele vai criar toda essa uniformidade de processo. O cara vai entrar, o cliente vai entrar para poder contratar, o parceiro vai poder disponibilizar ele de forma intuitiva. Eu acho que isso vai trazer um ganho que a pessoa não vai querer uma experiência diferente, voltar, né? E mesmo que tenha que ter uma visita, no caso final, para sacramentar, eu acho que o simples fato de você mostrar para o teu cliente final que você tem esse serviço, esse suporte, isso não impede que você vá falar com ele. Isso deixa você um pouquinho na frente, a meu ver, aqui dos demais, porque é uma solução diferente, é uma solução nova, e a tendência é que cada vez mais a gente trabalhe para desenvolver essa plataforma. Então, a ideia é não parar por aqui, é cada vez trazer mais produtos, mais serviços, mais seguradoras, de uma forma digital, de novo, não impedindo uma contratação final tete-a-tete, mas eu acho que poder fazer isso torna isso escalável. Então, acho que o marketplace tem uma função fundamental, entre todas essas, de tornar isso escalável. Interessante. Fernando Brito, você, agora, me diga aí, afinal de contas, você que está ali com o cliente na ponta, né? A gente tem o cliente na ponta, a gente tem um parceiro, inclusive, na ponta, né, do mercado, então é até mais precioso o cliente do meu parceiro do que o meu próprio cliente. Não que um seja melhor que o outro, mas eu tenho cuidado de lidar com o cliente do meu parceiro. Então, ainda é mais delicado ainda, né? Não é o meu B2C, eu tenho B2C, mas eu também tenho B2B, né? E aí, pegando um pouco do gancho do Sérgio, que eu acho perfeito a colocação dele, você vai ter uma padronização, né? Porque quando a gente no mercado hoje, qual é o meu papel principal dentro da Globus? Um deles, mas que me demanda mais tempo. Eu sou o filtro. Esse é o problema. E aí eu sou o filtro porque eu tenho milhares de seguros para ofertar, de seguro de vida, por exemplo, só que o parceiro não conhece, porque não é o mercado dele. Então, o Lauro não conhece os 557 seguros disponíveis. E o Lauro não tem tempo para poder estudar os 557, porque ele tem outras coisas para se fazer. Ele é caro para poder estudar isso, não é o core business dele. Então, o que a gente oferece para o nosso parceiro? É esse filtro. Então, o meu papel hoje é olhar para o mercado, olhar questões contratuais para ver se não tem pegadinha e filtrar o que tem de melhor no mercado.
e passar essas informações para o cliente do Lauro, por exemplo, para o cliente do meu parceiro, na linha similar ao do marketplace do Sérgio que está montando. E a gente está desenvolvendo um sistema que ele acaba sendo um pouquinho diferente do que o mercado oferta, porque os marketplaces que a gente tem visto, né, nesse segmento e de outros também, eles são marketplaces de contratação de produto. Só que o problema não está na contratação, porque se ele quisesse contratar, ele iria na seguradora e contrataria. Está na conscientização. O problema é muito prévio, o problema é básico, é lá de trás. O problema é você, como o Lauro falou, nunca ninguém acordou e falou quero contratar um seguro, mas acordou falando quero investir. Né? Então, como o ponto de gargalo, ao nosso ver, sim, o marketplace ele é muito interessante para contratação, para ganho de escala. Eu posso ter um marketplace funcional para contratação, mas eu posso não ter o fluxo de pessoas entrando para poder contratar, porque essas pessoas ainda não estão maduras o suficiente para poder se conscientizar que tem que entrar numa estrutura para poder apertar um botão para poder contratar. Né? Então, o que a gente está montando internamente é uma forma no nosso sistema, na Globo Digital, do cliente conseguir estar na minha frente, o Brito, que geralmente sou eu que faço as reuniões com os clientes maiores, ele vai estar com um parceiro, com a nossa inteligência, através de um sistema. Então, o sistema que a gente está desenvolvendo, ele não é apenas contratação, ele é um sistema de convencimento. E nesse sistema de convencimento, você tira o ônus do assessor ou do parceiro de ter que estudar sobre o assunto. Ele só tem que entender o macro, ele tem que ser estratégico. Então, a gente quer tirar o ônus do assessor de ser especialista num produto para levar para uma estrutura de contratação e eu quero levar para o assessor, olha, você tem que entender que isso existe e tem 3 bullet points principais. Teu cliente tem necessidade disso, você vai até essa ferramenta e essa ferramenta vai convencer ou vai tentar convencer o seu cliente que aí sim eu faço uma venda de uma ideia. E aí, no instante que eu tenho a venda de uma ideia através dessa minha estrutura, eu tenho acesso rápido da contratação. Então, tem um trigger secundário, que é ele contratar. Então, eu tenho o parceiro que leva o cliente a essa minha estrutura, essa estrutura faz o convencimento que o parceiro deveria fazer, que ele não tem um conhecimento para tal e nem tempo para investir em cima disso, e através desse convencimento tecnológico, que aí sim o Sérgio pode funcionar bastante, esse aí, né? Do que está hoje na nossa cabeça, nas nossas planilhas, nos nossos filtros, se a gente conseguir colocar nesse desenvolvimento, que é o que eu te falei, o mercado financeiro não conversa com a parte de seguro e a tecnologia é feita pela conversa dos dois. E a gente teve a possibilidade de trabalhar nos dois. A gente montou essa estrutura lá atrás, a gente vem montando com outros parceiros, a gente entende bastante do produto. Então, a gente quer transmitir o Segurez para o mercado financeiro. A gente não pode falar com o cliente através do seguro, porque o seguro é custo. Então, a gente quer botar numa mesma linha tênue de argumentação financeira. E é isso que a gente vai propor a fazer com esse desenvolvimento desse sistema. Então, o que o Sérgio quer falar aqui, mas eu acho que a gente está falando aqui de uma cadeia que vai se complementando, vai montando um Fala aí, Sérgio. Sem dúvida, sem dúvida. E aí varia de estratégia de empresa para empresa. Um ponto aqui que eu acho que é importante frisar aqui, se eu não fui bem claro, eu acho que esse marketplace para o parceiro, ele vai atender o parceiro do B2B e futuramente do B2C. Hoje, eu proporciono para o meu parceiro do B2B ele usar essa plataforma white label, quer dizer, a Genial ela entra com back, ela fornece a inteligência, o caminho. O parceiro ele vende isso para o seu cliente como se fosse o link dele. Ele está plugado aqui na gente, ele usa isso. Então, eu já estou trazendo o parceiro para o mundo virtual. Eu já estou trazendo o parceiro, eu capacito, eu treino ele em como ele utilizar essa ferramenta. Para quê? Para que ele possa, de uma forma bem intuitiva, passar isso para fora. Né? E aí, por aí vai. Eu acho que esse que é o ponto. Né? Eu acho que, de novo, e aí a questão dos produtos, eu queria separar um pouquinho, quer dizer, a questão da plataforma é o meio, né? É a solução de tecnologia. Porém, a inteligência artificial ou data analytics, ele independe dessa solução, ele está por detrás. Você pode atuar isso. Eu só queria separar o marketplace, que é o meio, da questão da minha estratégia. São coisas totalmente distintas. Agora, eu acho que a combinação dos dois dá uma combinação maravilhosa e aí é uma questão de time do que cada empresa vai avançar primeiro. Né? Então, a minha visão é muito como plataforma, de repente, a do Fernando é mais como corretora. Então, acho que são ângulos distintos. Né? Mas esse aqui que é o nosso objetivo, é complementar perfeito. Visões, né? A gente quer trazer essas visões para abrir a cabeça. Perfeito.
O grande lance do debate é fazer as pessoas refletirem. Claro, é isso. E eu estou com pena do Lauro, para falar a verdade, que eu estou vendo aqui que o ramo de seguro, previdência, está andando, não sei o quê. O Lauro deve estar pensando, nossa, esse negócio vai vir para mim, não? E aí, Lauro, o que você acha? Não tem problema, não. Eu sou um camarada, eu sou paciente, eu sou aquele do longo prazo, né? Tudo que a gente aqui é longo prazo. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, né? Isso aqui é uma maratona. Quem é profissional da área sabe como funciona isso. E, bom, aqui, Hudson, né? Tem uma pergunta: quais os desafios, né, para os assessores de investimentos e os corretores, né, que a gente está aqui tendo a oportunidade de escutar falar também? Eu acho que o grande desafio é educação financeira, né? Aquilo que o Hudson tem lá no... explicar para esse cliente, né, que não está ali acostumado com essa sopa de letrinhas que é o mercado financeiro. E a gente está fugindo aqui de falar de produto, mas eu vou falar, tá? Eu não vou fugir do tema, não, né? Porque eu acho que é super importante para os participantes, né, terem aqui um exemplo prático de como funciona isso. Mas essa parte da educação financeira, antes de entrar no produto, eu quero voltar um pouco da importância da ABAE, né, da nossa associação, que credencia, né, que tem esse papel de fazer o relacionamento junto com os órgãos reguladores, SUSEP, Banco Central, Ministério da Fazenda, né, e tudo isso para interesse do investidor. Então, conheçam a ABAE, o site é ABAE com 2 As, né, Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos.com.br. Lá tem uma série de parceiros que fazem, né, lá a exposição no site, tem link para educação financeira, enfim. É super importante que todos conheçam a nossa associação. E, partindo disso, eu vou falar, né, do caso prático que a gente está vivendo aqui, né? O investimento em previdência, né, que é um caso que a gente está falando aqui toda hora, mas, enfim, aonde que entra a previdência nessa conversa, né? E, como a gente já disse, né, a previdência foi um produto que evoluiu muito nos últimos anos, né? Hoje você tem grandes gestores aí, vou citar um que todo mundo conhece, a Verde Asset, né, do Luiz Stuberger, lá, que é o papa das finanças aqui no Brasil, com um produto de previdência, né, disponível para os clientes em todas as plataformas aí conhecidas de investimentos. Tudo bem, Laura, mas para que eu vou contratar uma previdência? E vou pegar o gancho aqui da pergunta do Ricardo, que está aí no chat, Hudson, né? Então, obrigado por colocar aí essa questão. O Ricardo contando uma situação de vida dele, tá? 13 anos com um apartamento preso em inventário. Nossa. E tá aqui, o que a gente está falando aqui, a resposta para ele é isso, né? Se tivesse tido lá uma orientação profissional, né, tivesse colocado a previdência dentro daquele guarda-chuva que eu falei no início, uma das caixinhas de previdência, é obrigatório previdência. Aqui na Six Investimentos, o cliente aqui está, né, no ciclo de vida que é obrigatório colocar uma parcela de previdência, né, porque, infelizmente, a única certeza da vida é que a gente um dia vai embora. O homem puxa a nossa ficha lá e o pepino fica para os familiares. Você acha que está deixando um patrimônio, na verdade, você está deixando um pepino, né? Porque enquanto você não pagar aquela guia lá do ITCMD, o juiz não vai liberar, e não libera nunca. E você vai ter que dilapidar o patrimônio, vai ter que recorrer a empréstimos e tal. Ou seja, aquele benefício que você estava deixando, aquele legado, virou um transtorno. Quantas famílias aqui, acredito que muitos conheçam, muitos que estão participando, não têm inventários presos há décadas porque não teve uma assessoria profissional que dissesse para o camarada: olha, pessoal, previdência, além de ser um ótimo investimento, como colocaram aqui, ele tem uma característica que nenhum outro investimento tem. Ele não transita em inventário. Portanto, ele vai direto para a conta do beneficiário, né, que você até pode escolher e pode trocar no meio do caminho, né? É bom que siga, né, os herdeiros legais, mas você pode deixar também para uma pessoa que você queira ajudar e tal. Então, a Previdência é um produto espetacular, né? Eu falei que eu não ia fugir de produto, estou aqui cumprindo a minha promessa, Hudson. E acho que vale aí para todos que estão escutando, né? Quem ainda não pensou em Previdência, converse com o seu assessor, converse com o seu consultor, converse com o seu corretor, né? Que eu tenho certeza que hoje é um produto que todo mundo conhece. Você tem os melhores gestores que estão aí nesses produtos famosos,
em previdência. E como é difícil, né, a gente colocar isso numa máquina, né? Vai chegar, lógico, num sistema automático, mas eu vou citar aqui duas frases, né, de investidores conhecidos globalmente, né, são os maiores investidores do mundo, que falam as coisas opostas, mas no final é a mesma coisa, né? Você pega lá o Ray Dalio, né, que é uma lenda dos investimentos no mundo inteiro, ele fala que a diversificação é o santo graal dos investimentos. Aí você vai ler lá um livro do Warren Buffett, né, que está lá com seus 90 anos e é aí o mais conhecido investidor do mundo, fala que a diversificação é, né, um caminho, é uma proteção para a ignorância. Pô, quem que está certo? Né? Os dois estão certos. Né? A questão é que, né, não adianta que nenhuma máquina vai responder isso. Né? Você tem que explicar para ele que a diversificação é importante, mas o excesso de diversificação é errado também. Né? Se a pessoa não tiver ali um profissional atendendo, fala, não adianta. O camarada começa a ler lá um influencer na internet, nada contra os influencers, pelo contrário, faz um belíssimo trabalho, né? E diz que é hora de comprar ação tal. Aí ele liga, Lauro, compra aí um pouquinho da ação tal. E, de repente, o planejamento desse camarada virou uma coxa de retalhos, né? O cara deixa de ser investidor, passa a ser colecionador. Né? Ele tem lá 1% do patrimônio aqui, 0,5% do patrimônio ali e tal, né? É igual, né? Cachorro sem dono, né? Cachorro que tem 3 donos morre de fome. Né? Então, de novo, né? Trazendo aqui para o tema, Hudson, né? Essa convergência, e tudo isso termina em educação financeira, onde eu queria fechar aqui com essa pergunta dos desafios dos assessores. Eu vou mais longe, o desafio de todos nós, né? É passar isso para a educação financeira do brasileiro, que é algo que está em evolução, né? A gente sabe que tem um longo caminho pela frente, mas melhorou muito, né? Hoje você senta com um jovem, pode planejar ali títulos de longo prazo, né? Protegidos da inflação, enfim, um mercado super bem regulado, como esse aqui a gente tem no Brasil, né? Com todos os desafios, a gente não vê nenhum problema de instituição, insolvência, nada, garantias robustas, fundo garantidor de crédito. Então, você pode investir com toda a segurança, né? E mas sempre com um acompanhamento profissional. Obrigado. Lauro, tem uma pergunta aqui do Wagner, que tem que fazer para você, que ele endereçou aqui para você. O que vai acontecer com o meu guru Lauro, que com tanta ferramenta, que vai descobrir o meu perfil, vai descobrir as tendências, vai descobrir o que eu almocei, não sei o quê, vai juntar... O que vai acontecer com o Lauro? Vai lá, e aliás, vou depois ouvir dos outros também. O que vai acontecer com você, Lauro? Obrigado, Wagner. Bom, o que vai acontecer é que eu estou esperando um convite para tomar um vinho contigo, né, para a gente continuar aí o bate-papo do planejamento. E o que vai acontecer com o Lauro, eu tenho um viés muito otimista, né, porque, como eu falei, está dentro dessa conversa. Né, eu estou nesse trabalho de assessor de investimentos, ainda sou novinho aqui, vou fazer 10 anos como assessor de investimentos. Né? Então, nos meus 30 anos de carreira, mais de 20 anos foram numa mesa de operações, com 2 telefones na orelha, né, na frente de uma tela, numa sala fechada. E, de repente, de uma hora para outra, numa dessas transformações de mercado, como a gente está vivendo agora, aquele modelo de telefone acabou. Eu fui simplesmente substituído pelos meios eletrônicos, com brokers, computadores e tal. E agora, né, o Wagner deve estar achando, com a inteligência artificial, com tal, o Lauro também... E não, o Lauro está cada vez mais animado e cada vez fazendo mais diferença, né? Porque, enfim, o que você constrói ao longo da vida, a gente sabe, né? A gente é credibilidade, né? Isso aí, você vai procurar um médico lá, né? Em geral, você tem lá, fazer uma cirurgia mais séria, vem lá o médico cabeça branca lá e tal, e vem o garoto lá que está saindo da residência, você fala, não, vou escolher aqui o cabeça branca para operar, eu vou mais tranquilo. Então, estou muito tranquilo aqui, obrigado pela pergunta, vamos em frente. Sérgio, eu queria que você respondesse, mas aproveitasse a responder sua pergunta aqui também, que é o seguinte, ó, as mudanças que estão ocorrendo hoje nas legislações dos estados e tal, fala-se aqui em... fala-se aqui em incidência de ITCMB em Previdência. A questão de sucessão patrimonial, o seguro de vida passa a ser a única opção? Então, aproveita e mata essa aí, depois, se o Fernando quiser complementar, agradeço.
Primeiro eu vou pegar aqui o gancho aqui do Fernando, aqui, do Lauro, quando ele estava falando da questão da pergunta do Wagner, né? Então, vamos lá. Eu acho que a figura... eu acho que o Lauro deu um exemplo clássico aqui, né? Na hora que o médico, né? Na hora que você precisa fazer uma cirurgia, aquela cirurgia para valer, Deus me livre. Espero que nunca ninguém precise fazer, mas quando um dia precisar, você vai querer fazer com o médico da tua confiança, né? Por mais que você tenha bilhões de outros profissionais aí, ofertas de telemedicina, você vai querer fazer um cara... Então, o que acontece? A inteligência artificial, o que ela vai trazer aqui hoje para a sociedade? Ela realmente vai acabar com uma série de empregos, uma série de profissões vão acabar, porém outras vão ser criadas. Então, o profissional ele vai ter que se requalificar, né? Então, esse é um movimento que vai acontecer. Porém, existem profissões como a do profissional autônomo, do agente autônomo de investimento, que criam uma relação interpessoal com o cliente de longa data. Eu acho que a dica que eu daria para esse parceiro é entender como é que funciona a tecnologia, né, e tentar se aproximar dela para utilizar ela a favor dele, porque a combinação perfeita de confiança, credibilidade, ele está ali sabendo usar a ferramenta a seu favor, eu acho que é o ponto aqui que responde a pergunta do Wagner. Quer dizer, independente da tecnologia, o cliente final lá ele vai fazer questão de estar com você, ainda mais se você estiver mostrando para ele que tecnologia não é um palavrão, é teu amigo. Juntos vocês se ajudam para conquistar um resultado melhor. Então, acho que esse ponto aqui está muito claro para mim em relação a isso. Tá? O que eu queria falar. Eu só ia pedir para você repetir a segunda pergunta lá, que eu não me lembro. A pergunta aqui é a seguinte... Opa, peraí, está no Q&A. As mudanças que estão ocorrendo em alguns estados que incluem a incidência de TCMD sobre Previdência deixam como única saída na sucessão patrimonial o seguro de vida? Depois vou na verdade, está se discutindo a questão da Previdência aí, né? O VGBL, teoricamente, não seria taxado, só o PGBL, tem essa discussão ainda, mas hoje a gente tem um produto de seguro de vida como totalmente isento, né, de taxação, é um produto líquido e certo que atende às necessidades aí da sociedade. Eu não sei se eu respondi à pergunta que foi formulada. Acho que sim. Fernando, quer complementar? Boa, vamos lá. Sim, até então a saída tributária para o mercado financeiro basicamente era a Previdência, então tinha aquele famoso jargão, né, de 15% a 20% do teu PL tem que estar num VGBL, até rima, para você ter uma liquidez sucessória caso aconteça alguma coisa. E aí a gente tem visto movimentos tributários acontecendo, principalmente dos estados, no âmbito de começar a tributação em cima desse ativo, né? E aí é muito interpretativo esse negócio, né? As palestras que eu dou para alguns clientes que têm esse tipo de perfil, sucessão, visando previdência, a gente sempre coloca em voga. Por exemplo, se a gente pegar aqui Ceará, em 2016, o Cid Gomes, se eu não me engano, era o governador à época, ele botou uma lei dizendo que agora PGBL e VGBL têm tributação de TCMD, ou de TCD, que é como eles falam lá. Então, é uma lei, não é mais interpretativo. E aí você fica naquela, puta, legal, eu sou um assessor financeiro, eu tenho que fazer o planejamento junto ao Mauro, eu tenho que ter uma liquidez sucessória. Continua valendo, porque não cai no inventário. Ele está colocando agora uma tributação a mais do que não tinha, pelo simples fato de que a Previdência está abaixo da SUSEP, como a gente tinha falado numa pergunta anterior, não está abaixo do Banco Central. Ela está abaixo da SUSEP, ela tem características de seguro, vai. O grande problema é que, diferentemente do seguro, a Previdência eu declaro no imposto de renda. E, teoricamente, o que está no meu imposto de renda eu deixo como herança. Só que a Previdência, ela não tem lei própria, e aqui está a pegadinha de mercado. A Previdência, ela habita em dois mundos. Enquanto eu acumulo dinheiro, eu tenho um fundo de investimento, eu tenho rentabilidade, eu tenho um gestor, eu posso sacar aquela grana, eu posso botar onde eu quiser. Aquilo é um ativo financeiro como um fundo. E ainda tem o benefício de pagar 10% de imposto. Agora, quando eu transformo em renda ou quando eu faleço, eu tiro a característica de fundo e passo para de seguro. Opa, agora você vai querer o benefício tributário de ser seguro, sendo que a sua vida inteira foi investimento? Aqui está o trigger de começar a tributar e começar também a pegar a efeito de penhoras. Dizem que previdência é impenhorável. Não, não é previdência impenhorável. Quando você transforma em renda, tem uma lei própria para isso, porque quando você transforma em renda uma previdência, você vira probabilidade.
não sei quanto tempo eu vou viver, não sei quanto eu vou usufruir. Eu deixo de ter o ativo, dou para a seguradora e agora fico vivendo com aquela renda. Posso morrer amanhã, posso morrer daqui a 100 anos. Quanto mais tempo eu recebo, melhor para mim. Quanto menos tempo, pior para mim. Probabilidade virou seguro. Nesse caso, se eu considerar a natureza alimentar, eu tenho a impenhorabilidade do bem. Tem lei própria, porque ele se respalda em seguro. Seguro é seguro. Então, quando eu contrato um seguro de vida, por exemplo, eu pago uma relação de serviço. Se é um serviço, eu tenho um IOF na operação. Previdência eu não pago IOF. Previdência eu aplico, eu invisto. No seguro, eu pago o IOF. Então, eu não declaro o aporte feito. Se eu não declaro, aquilo é uma despesa não dedutível. Eu não declaro nem meu aporte, nem meu benefício. Nesse caso, não tem como tributar o capital segurado da pólice de seguro de vida. Logo, o movimento tributário, que a gente tem falado com alguns parceiros, para alguns perfis de clientes, se o seu cliente tem liquidez em previdência com o único intuito de sucessão, talvez faça sentido fazer uma realocação de carteira para ganho fiscal, dado que, em algum momento, pode ser que esse TCMD, que hoje é teto federal de 8%, possa ir para 20%, como já tem solicitações no CONFAS. E indo para 20%, a gente está falando que é uma tributação ainda assim abaixo do valor de mercado lá de fora, que é 40% nos Estados Unidos, 60% na França, esse mesmo imposto. Só que imagina na seguinte situação, que não é difícil de encontrar isso. Um cliente que tenha R$1 milhão num P de pato, PGBL, progressivo. Esse cara vai pagar 27,5% de imposto de renda. Mais 20% de TCMD, 47,5%. Metade do patrimônio ficou, porque ele não foi assessorado de maneira correta. Aí que está a questão da diversificação. A Previdência ela é muito boa para acumulação, você consegue chegar a 10%, você não tem um come-cota, você tem um longo prazo, porém, a gente precisa se adaptar a N cenários que são colocados ao mercado financeiro. Então, a defesa tributária que a gente tem colocado para os nossos parceiros da Globus é, talvez, fazer uma diversificação de carteira, pegando parte da previdência que está focada apenas em sucessão e transferindo para uma apólice de seguro, porque esse capital, na indenização, não será tributado nem por imposto de renda e nem pelo ITCMD. Então, você tem uma isenção tributária para isso. Óbvio que no produto ideal para isso. São produtos temporários? Não, são produtos vitalícios, e aí é muito mais técnico que a gente pode falar no outro bate-papo. Mas, tecnicamente falando, o seguro ele tem um viés melhor tributariamente falando na sucessão do que a Previdência a partir dessas novas interpretações e leis que estão entrando. Gente, Brito, boa. eu queria até aproveitar essa sua fala, né, que você colocou aí exatamente o tema, né, a convergência, né, a importância de você ter ali os produtos para cada objetivo de maneira correta, para que você também fale sobre a alavancagem, né, que o seguro permite, né? Eu acho que é um tema importante, pouca gente conhece. Você vê que eu não conheço, mas eu queria aproveitar aí a tua expertise. Levantou a bola muito bem, Lauro. Queria a tua expertise para a gente aproveitar o finalzinho aí, né? Estamos aqui, gente, só para deixar aqui, ainda está faltando 2 minutinhos só, acho que a gente está terminando, hein? Tentar ser muito breve nessa questão da alavancagem e tentar pegar os principais benefícios do seguro, que aí engloba a alavancagem também, tá? O primeiro benefício do seguro, com certeza, é a alavancagem, que o Mauro falou. Então, é como se você estivesse colocando um valor numa alocação financeira e tivesse uma segunda carteira de alocação com âmbito familiar. Então, a tua carteira primária de alocação que você já investe e a carteira secundária pode ser a apólice de seguro. Apenas com a realocação, por exemplo, da rentabilidade da carteira primária. A gente trabalha muito com isso aqui. Por exemplo, o cliente tem R$500 mil investido, precisa ter 2 milhões para ter a independência financeira. Ele tem uma grave defasagem financeira de 1,5 milhão, que é a diferença dos 500 para 2 milhões. Aqui, ele não consegue botar num CDB, ele não consegue se alavancar em debêntures, o que for, caso aconteça alguma coisa. A única estrutura patrimonial que ele consegue encaixar na pizza de alocação dele tem que ser o seguro, tanto em caso de sucessão quanto em caso de invalidez. Então, o planejamento financeiro que o Mauro falou desde o início, ele não é apenas investimento. Então, tem uma diferença muito grande entre investir e se planejar. O planejar é entender a diferença do gap que você está para onde você quer chegar, entender se isso pode ser colocado como um produto de alocação, porque eu quero olhar a rentabilidade apenas. Só que apenas a rentabilidade, ela só funciona no longo prazo. Só que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a diversificação com o seguro pode fazer essa alavancagem da diferença do quanto você tem para o quanto você precisa, além de trabalhar em questões sucessórias que a gente pode falar no segundo momento. Olha só, gente. Tentei falar em 1 minuto, eu já falo rápido, falei mais rápido ainda. Não sei se alguém entendeu. Gente, a gente precisa terminar aqui, infelizmente. A gente tem uma perguntinha aqui no Q&A, que é: vocês acham que a atual regulamentação, que em tese impede agentes autônomos de investimento,
de distribuir outros produtos como PGBL e seguros atua como um gargalo no amadurecimento da indústria desses dois produtos? Vislumbram alguma mudança significativa para um futuro próximo? A associação sabe alguma coisa, Lauro? Vocês têm alguma informação? Sabe sim, Hudson, né? Como eu falei, essa legislação que hoje regula a atuação do assessor de investimentos, ela é muito antiga, muito defasada, né? A gente tem tido uma interação aí constante com a CVM, que regulamenta isso, e estamos em meio a uma audiência pública para evoluir nessa legislação. Apenas um detalhe, né? O assessor de investimentos ele pode, sim, distribuir produtos, né, de previdência ou de seguros, mas não pode investir pela empresa, né, de assessoria de investimentos, né? A gente tem uma outra estrutura jurídica, né, uma outra empresa que permite que você faça a distribuição, ou mesmo até fazer a distribuição através de uma corretora, desde que, claro, com a certificação correta, como os nossos especialistas aqui têm. Então, essa legislação vai sim evoluir, né? Micael aqui que perguntou, mas eu não acredito numa mudança tão abrangente que vai aumentar o escopo de atuação em produtos do assessor de investimentos. Tá? Acho que esse passo não está previsto aí na regulamentação que está sob audiência pública na CVM, como eu falei. Tá. Gente, a gente chegou aqui... Só um ponto aqui que eu queria colocar aqui, Hudson, só para fechar aqui, eu acho que seguro e previdência eles estão fora um pouquinho dessa... Você pode operar seguro com quem você quiser, independente se você ter a tua linha de investimento em uma plataforma, em algum local, você pode fazer seguro, desde que, como o Lauro falou, você tenha o brevet ou a carteira específica para poder atuar como, né? Ou atuar como um PJ2 suportado por uma corretora que pode também fazer ele funcionar e trabalhar aí também o seguro de forma independente. Tá. Gente, nós estamos aqui com o tempo estourado. Alguém gostaria de passar alguma coisa aqui, alguma mensagem final? Podemos aqui nos despedir? Ok? Da minha parte, só para falar que são todos produtos complementares, não excludentes. Cabe a dose do remédio é o que vai dizer se ele é veneno ou não. Esse que é o ponto. Tem que ter consciência para usar. Perfeito, obrigado. Obrigado. Sérgio, alguma coisa? Perfeito. Queria só agradecer aí a participação de todos aí, a presença de todos. Eu acho que foi muito bacana aí poder conversar sobre tecnologia, convergência, produtos, seguro, vida. Eu acho que sempre que a gente puder estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso dia a dia e de que forma a gente pode despertar no parceiro, no cliente final, novas movimentações, novas possibilidades, né? Eu acho que é um prazer estar aqui, tá? Queria agradecer a oportunidade. Obrigado, meu caro Sérgio. Fernando, muito obrigado também pela participação. Lauro, por favor, em nome da ABAI, você poderia dar as últimas palavras aí? Claro, Hudson. E também só agradecer, né, a você aí pelo convite. Uma honra, né, participar dessa quarta etapa aí, né, do ciclo de debates. Então, parabéns por essa iniciativa e em nome aqui da ABAI, de novo, né, um orgulho poder ter essa parceria com a HB Escola de Negócios e essa figura assim, super simpática aí do Hudson. Aprendi com o Sérgio, aprendi muito aqui com o Brito, né? Isso que é importante nessa nossa jornada, sempre aprendendo e sempre com a visão de longo prazo focada na família, né? Aqui a gente cuida do futuro das famílias. Então, obrigado a todas e todos que participaram até essa hora da noite também. Tá. Gente, primeiro, então, obrigado aí, Lauro, obrigado, Fernando, obrigado, Sérgio. A conversa foi ótima. Eu, como Lauro, aprendi muito e descobri que eu tenho muito que aprender. Acho que vou sair daqui com um monte de coisa, já vou ter que estudar muita coisa. Gente, foi ótimo, obrigado a todos, a conversa foi maravilhosa. Obrigado à ABAI pela parceria maravilhosa, como sempre. Gente, boa noite a todos que nos deram aqui a honra de estar assistindo aqui o nosso papo aqui, gente. Obrigado a todos e uma boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau, Fernando, Lauro. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado mesmo. Um abraço para todos.